Olá a todos, estou de volta para mais uma entrevista do ciclo de entrevistas da Nordic Group. Hoje conto com a doutora Ságula e com a doutora Andreia. Vamos falar aqui de um assunto bastante pertinente e que, na verdade, desperta a atenção e curiosidade de qualquer um. Com as temperaturas a aumentar, o verão a aproximar-se, certamente que irão gostar de ouvir aqui a entrevista que preparamos com tanto carinho para vocês. Para quem ainda não conhece, a doutora Ságula já tem também aqui outra entrevista connosco sobre o seu programa Nordic Maternity, mas aqui sem mais demoras vou passar então a palavra à doutora Andreia Amorim para que se possa apresentar aqui brevemente. Olá, doutora Andreia. Olá a todos que nos estejam a ouvir também, muito boa tarde. O meu nome é Andreia Amorim, eu sou nutricionista, trabalho na Nordic Clinic Porto já desde 2019 e tenho uma certificação em nutrição funcional e personalizada, que no fundo foi aqui o ponto de partida para entrar neste mundo, que é a nutrição funcional, que é uma nutrição mais abrangente. E pronto, e depois também surgindo daqui a oportunidade de colaborar com a Nordic e com a qual com muito gosto faço parte da equipa. Muito obrigada. E nós também fazemos muito gosto de ter a doutora Andreia na nossa equipa e, portanto, passo assim a palavra à doutora Ságula. Olá, doutora Ságula. Olá, Bárbara, e a toda a gente que nos esteja a ouvir hoje. Uma apresentação pequena, não é? Que já podem ter aqui visto. Então também faço parte da equipa da Nordic Clinic Porto e tenho o programa mais específico para mamães e pais que queiram engravidar, que é o Nordic Maternity Program, e também sou certificada em Nutrição Funcional Personalizada pela NutriScience e também já fiz o primeiro módulo pela Institute for Functional Medicine dos Estados Unidos e efetivamente este mundo da nutrição funcional faz todo o sentido para mim como profissional e é um gosto também estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós, obrigada às duas por também virem aqui mais uma vez partilhar o vosso conhecimento e também pela vossa disponibilidade em se juntarem a este ciclo de entrevistas. Porque eu ouvi dizer, e ouvi aqui falar de um programa muito interessante, o Reprogramar, e começar desde já por vos parabenizar. Sei que já tiveram uma primeira edição, daí ter tido também o conhecimento e que vão agora para a segunda edição e também desejar aqui o maior sucesso para esta segunda e mais uma edição. Por isso, Reprogramar, como é que surge, porque percebi, é um programa, também vão ter tempo aqui para nos explicar um bocadinho melhor, mas como é que surge o Reprogramar? Então, nós, pronto, eu e a Ságula, além de colegas de trabalho, somos amigas e, inevitavelmente, vamos acabando por conversar muito sobre, enfim, sobre as coisas que saem, os programas que se falam e acabamos por dar a nossa opinião também em relação a isso. E a verdade é que acabamos por pensar nesta questão do reprogramar no seguimento de uma necessidade de explicar aquilo que seria um detox ou o que é isto de desintoxicar, porque a verdade é que fomos sempre ouvindo, e mesmo em termos de mídia, comunicação social, usarem muito a palavra detox, mas nem sempre aplicada da melhor forma. E então o Reprogramar surgiu nesse sentido, de tentarmos criar um programa, um plano de nutrição que fosse efetivamente feito e que a base fosse efetivamente a promoção ou a melhoria desse processo de detox que tanto se fala, mas que na verdade nunca é muito bem explicado o que é. Na realidade, nós associamos muito aqui a palavra detox aos sumos verdes, às sopas, aos chás, ou também à questão, lá está, a primeira edição veio num bocadinho nesse seguimento, mas temos muita ideia do detox como uma forma de tentar compensar aqui alguns excessos
e daí temos lançado também no início deste ano, de 2021, a primeira edição, porque lá está, é muito aquela coisa de fui a um casamento ou fui a uma festa, comi imenso, amanhã estou de detox. Mas o que é isto? Ou a revolução de ano novo, não é? Exato, é um bocadinho isso, o que é isto do detox. Então decidimos, ok, já que realmente as pessoas querem tanto fazer um detox, vamos tentar criar aqui um plano de nutrição que seja efetivamente para a otimização do processo de detox, que é um processo fisiológico. Ia perguntar isso assim à doutora Sara, disse, olha, é um processo fisiológico, então isso quer dizer que todos nós desintoxicamos, não é? Grave seria se não desintoxicássemos, e afinal o que é isto de desintoxicar? Eu também vi o vosso post muito interessante no site da Nordic Clinic, aliás, quem estiver a assistir pode seguir também os posts no site da Nordic Clinic Porto, porto.nordiclinic.com, também deixo nos comentários. Mas sem nos perdermos muito, afinal o que é isto de desintoxicar ou de desintoxicação? Este é como a Bárbara estava a dizer, um processo fisiológico, portanto, todos nós o fazemos, e não é só quando temos um excesso, não é? Isto é um processo que é feito diariamente e a toda hora por todas as células do organismo, e por isso é que é importante dar atenção de forma regular e não após um excesso. Por isso é que também, lá está, queríamos desmistificar um bocadinho este conceito, ok, faço um excesso e depois é que tenho que desintoxicar. Mas não, portanto, tudo que ingerimos, tudo a que estamos expostos, isto podem ser toxinas, por exemplo, não é? Através do ar, através da água, da comida, portanto, somos expostos de diferentes formas. E mesmo intrinsecamente, por exemplo, as hormonas, também é necessário que sejam metabolizadas e que também sejam eliminados. Por isso, este é um processo que é crucial para o bom funcionamento do organismo e para um bom estado de saúde. E daí também o nome, o reprogramar, não é? Portanto, não é por um curto período de tempo, é também adotar aqui mudanças no estilo de vida e não só da alimentação também, que é uma parte muito importante, a parte dos nutrientes, mas adotar estas mudanças, estes hábitos, de forma a que sejam mudanças consistentes, não é? Ao longo do tempo também. E por isso daí o nome também. Sim, porque pode, ou seja, apesar de acontecer, podem as pessoas ter este mecanismo, de certa forma, desregulado, é isso? Ou em diferentes áreas, não é? Em diferentes formas, de acordo com a explicação que nos deu. Sim, até porque, desculpe, Bárbara, até porque é um processo que, lá está, é-nos natural, mas exige nutrientes específicos. E se, à partida, a pessoa está desnutrida ou tem falta daquele déficit de um determinado nutriente que seja importante para que o processo ocorra de forma eficaz, lá está, esse processo já não vai ocorrer de forma eficaz e pode levar a uma acumulação dessas toxinas ou dessas substâncias que deviam ser eliminadas e não estão a ser eliminadas. E se não estão a ser eliminadas, podem causar depois outro tipo de complicações a nível de saúde, das mais variadíssimas áreas. Por isso, depois depende muito de pessoa para pessoa. E também há características genéticas em que a pessoa também já tem uma predisposição para que esse processo não ocorra da melhor forma. Portanto, depois aqui também é preciso perceber que tipo de pessoa é que temos à nossa frente. Exato. E porquê então, porque eu disse programa, não sei, programa, pleno, porquê então de fazerem este pleno do período de um mês, não é? De 30 dias, o que pensar e o que é que vos levou efetivamente a fazer assim, a construir este plano? Pronto, nós decidimos criar um plano que fosse 30 dies para que as pessoas pudessem, ter resultados, porque se for uma coisa muito curta, depois também acabamos aqui por nos perder, não é? E depois também, lá está, a palavra reprogramar, que fosse algo que fosse um ponto de partida, um pontapé de saída, para que a pessoa começasse a ter mais contacto com isto, o que é o mais saudável, o que é que devemos escolher, que tipo de refeições fazer, o porquê, portanto, tudo isto, dar tempo também à pessoa para se
incluir, para se habituar, e também para que pudesse ter um acompanhamento, tanto da minha parte como da parte da Ságua, que fosse prolongado e que desse para que a pessoa pudesse esclarecer as suas dúvidas, colocar as suas questões, perceber exatamente aquilo que estaria a fazer, porque mais do que dar um plano de emendas ou um e-book de receitas às pessoas, será fazer com que elas percebam o que é que estão a fazer e porque é que estão a fazer assim e não de outra forma qualquer. Daí não ser um plano só que contemple, mas depois já vamos também falar um bocadinho mais à frente sobre isso, mas que contemple só a parte das receitas e da emenda, mas tudo o resto para que a pessoa realmente, no fundo, seja encorajada a adotar este estilo de vida e a abraçar este plano de uma forma séria e que perceba realmente o impacto que pode ter na sua saúde. Então conseguem, ou seja, mesmo apesar de porque é feito em grupo, não é? São 30 dias, é um grupo que tem um início e um fim, entre aspas, não é? Depois há também uma continuidade que é dada ao grupo e à pessoa como indivíduo. Mas sendo também aqui as bases da nutrição funcional, da medicina funcional, personalizada, como quiserem chamar, o N igual a 1, como é que conseguem chegar a essas barreiras? Não é? Porque pode ser diferente de indivíduo para indivíduo que se inscreve neste programa, não é? E que nós fizemos alguns questionários que são de avaliação, que idealmente a fazer no início do programa, antes de iniciar, e depois no final do programa, para verem as diferenças. Além disso, tem, por exemplo, outro questionário que avalia a exposição a toxinas, outro que avalia a parte do stress, portanto, tem aqui avaliações individuais que depois podem partilhar connosco, e na primeira edição isso aconteceu, em que estariam sempre à vontade para nos colocar essas questões de forma privada, e ajudamos na medida que podemos, não é? Neste tipo de acompanhamento, mas se surgirem questões mais específicas ou se virmos cá ali uma questão que precisa ser resolvida, aí sim o ideal será o acompanhamento depois individual, não é? Tentarmos identificar, por exemplo, os testes genéticos, como também aqui foi referido, poderá ser uma questão interessante aqui a avaliar para tentar perceber da melhor forma a pessoa que temos à frente. Lá está, o N igual a 1, não é? Portanto, isto é em grupo, não é? São recomendações mais gerais que vai ajudar toda a gente que está ali, mas depois se identificarmos alguma questão mais específica, aí sim o acompanhamento individual é o ideal. Sim, sim. Força, doutora. Eu ia só completar o que a Ságua estava a dizer, que esse também é um dos motivos pelos quais o grupo é limitado a um número de pessoas. Portanto, nós só aceitamos um certo número de inscrições, precisamente para que se torne uma coisa mais intimista, para que toda a gente sinta que tem o mesmo apoio, porque depois, quando são grupos muito grandes, acaba sempre por se perder. Há sempre quem seja, enfim, mais tímido ou que não queira partilhar tanto. E o facto de termos um grupo também pequenino ajuda precisamente a colmatar aqui estas individualidades e estas necessidades que depois podem variar de pessoa para pessoa, mas lá está, aquilo que a Ságua estava a dizer, no limite há sempre o acesso ou há sempre os nossos e-mails a que as pessoas podem se sentir à vontade para partilhar as suas histórias de forma mais íntima e contarão com certeza com o nosso apoio nesse sentido. Sim, e até se virmos, não é, aquilo que foi o feedback das pessoas que já fizeram uma primeira edição que sentiram bastante à vontade, e nós sabemos na literatura que está presente, não é, já esta importância da comunidade, do grupo e de estimularem, não é, umas às outras, ou uns aos outros, a atingir os seus objetivos, e até mesmo aqui o período dos 30 dias, não é, que será um período aconselhado mínimo para a implementação, não é, de novos hábitos. Por isso também acho dois aspectos muito interessantes. E por isso, partindo daqui, porque já nos foram dando aqui algumas indicações do que é o programa, já nos disseram que também vem aqui um bocadinho desmistificar alguns dos assuntos associados muitas vezes à desintoxicação. Portanto, não se trata só de beber sumos ou chás ou batidos, afinal então o que é o reprogramar?
Exato, não é só a parte dos batidos e dos chás, portanto nós tentamos fazer uma emenda, no fundo é uma emenda para 4 semanas, em que as pessoas terão acesso a portanto, todo o dia alimentar, desde pequenos almoços, lanches, almoços, jantares. Temos refeições que são refeições com carne, peixe, ovos, mas também temos refeições vegetarianas, aliás, veganas mesmo, portanto, acaba por ser aqui um plano, nós tentamos que fosse um plano bastante inclusivo para que toda a gente pudesse fazer e que o facto de ter, lá está, a carne ou peixe, ou de ser só com refeições vegetarianas, não fosse uma entrave para a participação das pessoas. E, portanto, além deste, que é o foco no fundo, porque lá está, se nós queremos dar nutrientes, se nós queremos otimizar o processo, temos que trabalhar na parte da nutrição, mas além de toda esta parte das emendas e também das receitas que complementam as emendas, portanto as pessoas terão acesso ao plano de emendas e às receitas, aos e-books com as receitas que estão nas emendas. Terão também acesso, nós achamos que seria importante, lá está, complementar com aulas teóricas exclusivas, são aulas de mais ou menos de 20 a 30 minutos, em que realmente as pessoas vão perceber o que é isto do processo de desintoxicação ou de biotransformação, também pode ser assim chamado, que nutrientes é que são importantes, como é que ocorre, o que é que pode prejudicar esse processo, que outros pilares é que poderão aqui ter impacto no processo de desintoxicação. Vamos falar do sono, do stress, própria atividade física também. Portanto, lá está, para dar o conhecimento aos participantes para perceberem porque é que estão a fazer assim, porque é a nossa opinião, o nosso ponto de vista também enquanto nutricionistas e mesmo em contexto de consulta, mais do que dizer o que fazer é explicar porque é que vamos fazer assim, porque é muito mais fácil também depois das pessoas, enfim, aderirem, seja ao plano, neste caso, ao plano, ao reprogramar. Pronto, além das... Vamos imaginar que se alguém tem no caso das emendas, se alguém tiver, por exemplo, se eu quisesse participar, sou vegetariana e não ingiro glúten. Portanto, adaptariam essas emendas ao meu regime alimentar. Por acaso, todas as receitas que temos já são sem... Portanto, naqueles 30 dias acabamos por remover alguns alimentos que também aqui poderiam ser úteis depois para as pessoas perceberem que tipo de reação, não é, poderiam ter, que é uma situação também muito comum que vemos em consulta, que neste caso foi, portanto, o açúcar, por razões óbvias, não é? O álcool também, que também aqui é um tóxico, portanto também não faria sentido incluir. Além disso, o glúten e também os laticínios, portanto, por essa parte já está... Mas sim, mas caso surgissem... o processo. Exatamente. Mas caso surgisse outra questão, não é? Alguma limitação alimentar, faríamos o ajuste nesse sentido. Sim, mesmo no caso das refeições vegetarianas ou veganas, os vegetarianos estritos, nem todas as refeições são vegetarianas, mas será feita uma adaptação para que essa pessoa não tenha ou que comer sempre a mesma coisa ou que se sujeitar àquelas opções, porque há sempre essa margem e também para isso é que nós cá estamos. Sim, isso é fantástico por ser também inclusivo, não é? Acho muito bem. E, portanto, qual é o objetivo último deste reprogramar? Ou seja, eu vou me inscrever neste plano, eu acho, sobretudo aqui, algumas aprimoramento da alimentação, ou até melhoria, dependendo também do ponto de partida de cada um. Sim, é perceber, primeiro que tudo com aqueles questionários, não é? É a pessoa perceber com o que é que se sente bem, não é? Com que tipo de alimentos, portanto, fazendo aquela reintrodução daqueles alimentos que
depois eliminamos, não é? Inicialmente, por exemplo, tentar perceber que tipo de reação poderia ter, possivelmente, não é? Ou sensibilidade. Mas além disso, o objetivo principal do programa é efetivamente dar o suporte nutricional necessário para que a desintoxicação ocorra da melhor forma. Portanto, nós há bocadinho falámos da parte genética, podemos ter a suscetibilidade para que este processo não ocorra da melhor forma, mas há ações que podemos tomar, não é? De estilo de vida e de alimentação, que podem, mesmo tendo essa suscetibilidade, ajudar nesse processo, não é? Otimizar. Portanto, é esse, no fundo, o objetivo, é otimizar o processo de desintoxicação e melhorar os sintomas que poderiam estar associados aqui, vai depender de caso para caso. E que melhorando, digo eu, ou seja, melhorando esses processos, há aqui depois eventualmente consequências que daí advenham, não é? Para uns, se calhar, pode ser, não sei, a perda de peso, alguns exemplos que nos queiram dar de, não é? Vocês vão trabalhar aqui nas questões de otimizar a desintoxicação, e que para alguns pode não ser tão evidente, não é? Porque não é algo que vemos, mas terá consequências na saúde, até penso que a doutora Andreia teria falado nisso. Querem nos dar aqui alguns exemplos práticos de consequências da melhoria dos processos de desintoxicação? Sim, por exemplo, como estava a dizer há bocadinho, vai tudo depender do ponto de partida da pessoa que fizer o programa. Mas, por exemplo, se temos uma mulher que está, por exemplo, a pensar em engravidar, se essa pessoa não tiver sintomas, o que ela pode esperar no final do programa, pelo menos, é que vai estar mais preparada, ou seja, lá está, mais preparada para que possa conceber da melhor forma. E quando falamos de mães, falamos também dos homens, porque a Ságua com certeza saberá falar disso muito melhor do que eu, mas a verdade é que ambos acabam por contribuir aqui para o bom desenvolvimento depois do feto e depois do bebê. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que tenha sintomas, vamos imaginar, de gastrointestinais ou inchaço abdominal, é esperado que no final possa ter uma redução desses sintomas. Uma pessoa que se sinta permanentemente inchada, também é esperado que no final, porque no fundo estamos a fazer, lá está, a otimizar o processo de desintoxicação, é esperado que no final possa ter uma melhoria desse inchaço abdominal. Se for uma pessoa, por exemplo, que está permanentemente com dores de cabeça, também é esperado que no final que se sinta melhor. Uma pessoa que está permanentemente cansada, que não tem energia, lá está, muitas vezes isso tudo são sinais que não são sintomas associados a nenhuma doença, ou seja, a pessoa não tem nenhuma patologia diagnosticada, mas a verdade é que também não se sente assim muito bem. Há sempre ali qualquer coisa, ou seja, ou pode ser a fadiga, ou pode ser as dores de cabeça, ou pode ser o intestino. Eu não tenho nenhum problema de saúde, mas também não me sinto a 100%. Então é esperado que no final do plano que haja uma melhoria desses sinais e desses sintomas. E daí a Ságua estava a falar há bocadinho que nós, no início do plano, nós enviamos um questionário de sinais e sintomas para as pessoas preencherem e pontuarem, e a ideia é que no final façam o mesmo. E, portanto, é esperado que essa pontuação diminua no final do plano, se for bem feito, não é? Se for feito assim, pelo menos a maioria das coisas, é esperado então que haja uma diminuição dessa pontuação. E isso das pessoas preencherem esse questionário vai-lhes dar também mais autonomia para que no futuro percebam, ok, se eu voltei a estar assim, se calhar vou tentar repensar aqui como é que está a ser a minha alimentação, o meu estilo de vida, porque isso pode estar relacionado. Então também é dar esta autonomia às pessoas em relação à sua saúde, em relação ao seu estilo de vida, em relação ao seu estado, que eu acho que isso realmente é o mais importante. A parte em que nós realmente percebemos que, ok, se eu fizer isto eu vou-me sentir assim, se eu fizer aquilo eu vou-me sentir de outra forma. Ter esta percepção, esta noção da sua própria saúde, porque às vezes não precisamos de ter um profissional de saúde que nos diga que ter dores de cabeça permanentemente não é
não é normal, não é? Não podemos assumir que isso seja algo, enfim, normal, não é? Não é normal para nós, mas não é o suposto, não é? E então dar também aqui esta autonomia para que os participantes consigam realmente identificar depois e terem uma opinião crítica em relação ao seu estado de saúde. Portanto, podemos dizer aqui no fundo que vão dar, não é, as ferramentas, as dicas e o apoio para que haja este reprogramar, podemos dizer que metabólico, não é? Ou até fisiológico, portanto, que haja aqui também quase um reboost ou um reset daquilo que tem sido feito e depois esse apoio para a implementação que depois continuará. Portanto, já falaram aqui que inclui também, falaram que inclui emendas semanais, portanto, durante as 4 semanas, adequadas e ajustadas aqui um bocadinho à realidade de cada um, que incluía, portanto, os e-books, incluía os vídeos, não é? Eu acho que isso é uma excelente ideia, porque realmente a educação é poder, não é? Ou seja, nós quando temos informação somos mais aptos para tomar melhores decisões, mais algum que eu acho que isto é mais do que suficiente e compõe a informação, é isso, ou seja, para promover a mudança, mas há mais alguma coisa que queiram aqui dar ênfase do programa? E, além disso, nós também temos, além dos e-books, das emendas, que vamos, então, por exemplo, enviamos as listas de compras, que também faz parte, e as listas de compras são enviadas com alguma antecedência, para dar tempo para organizar aquela semana que vem, não é? E depois, então, os vídeos com as aulas, que também fornecemos os slides, e está sempre aberto uma parte para questões, não é? Que possam surgir, e além disso também temos as lives, que são de frequência semanal, onde a ideia é, durante aquela semana que passou, se surgiram algumas dúvidas ou abordar algum tema em específico que nos tenha surgido. Por exemplo, na primeira edição, durante o programa, houve algumas sugestões de materiais que foram surgindo e que fomos fazendo ao longo desse tempo também. Então, há esta interação que acaba por, sempre que vamos, não tínhamos pensado nisso, não é? Alguém sugere, e vamos criando também esses materiais que se mostram interessantes para as pessoas que temos ali. Isso é fantástico. Quer dizer, só por me dizerem o que eu devia comer durante um mês e as compras abençoadas. Porque eu, às vezes não preciso, só de pensar que uma pessoa vai almoçar ou jantar, isto já cansei. Então, depois do convite, ficamos todos, ainda estamos, não é, obviamente limitados. Mas aqui, não é, pensar sempre o que é que será e as combinações e para promover. Só, assim, nem que fosse o resto, obviamente, que é muito importante e faz parte, mas tudo isso em conjunto é de facto fantástico e uma oportunidade que depois podem replicar, não é? Porque para outros... Exato, e tocou num ponto importante também, que foi, nós quando estivemos a criar as emendas, nós tentamos criar emendas que fossem reais, ou seja, aliás, não é emendas reais, mas emendas que fossem para pessoas reais, para pessoas que trabalham, para pessoas que têm filhos, que não têm tempo disponível para fazer, enfim, para despender 2 horas na cozinha todos os dias, por exemplo, e portanto tentamos realmente também facilitar aqui para que, lá está, se durante uma pessoa não está durante 30 dias à partida com disponibilidade 100% para estar a cozinhar. Então tentamos realmente que fossem coisas fáceis e depois que as pessoas pudessem aplicar, lá está, mesmo no final do programa, não há problema nenhum em pegarem naquelas emendas e depois também continuarem a fazer e a experimentar e até darem o seu toque pessoal para quem gosta de cozinhar eventualmente. Portanto, também foi aqui achamos que era necessário realmente criar aqui emendas que fossem, lá está, para pessoas que fossem pessoas que tivessem uma rotina de trabalho.
mesmo em termos de, nós, portanto, criámos um guia, não é? Para interpretar os e-books, a ementa, neste caso, o que fizemos foi dar-nos algumas noções básicas, também, por exemplo, de quantidades, de doses, porque não sendo o principal objetivo do programa perda de peso, portanto, é uma consequência boa que poderá vir de fazer este plano, mas não sendo esse o objetivo, também não há restrição nesse sentido, portanto, não há. Há pouco estava a falar que houve alguns alimentos que foram eliminados, mas não há nenhum grupo de alimentos, por exemplo, os hidratos de carbono, que são eliminados, não é? Que é também uma das coisas que associamos quando falamos em detox. Então vou deixar de comer X alimentos, não é? Que não é o que acontece aqui. Portanto, o objetivo foi sempre criar ementas e receitas que sejam equilibradas e que forneçam todos os nutrientes que são precisas, não é? Em cada refeição, portanto, também tivemos esse cuidado de fazer isso e depois as pessoas poderiam ajustar as doses para as suas necessidades, não é? Também estamos disponíveis para ajudar nesse sentido, orientar caso fosse preciso, mas não há então essa restrição. Portanto, a ideia não é que seja um plano restritivo de todo. Certo. Então também, assim, de certa forma, também se há uma lista, estava agora a pensar também quando a doutora Ságua falava, não é? Se há uma lista de compras, as pessoas também começam. Quem ainda não tem, ou se ainda não foi até seguido aqui na clínica, ou se não tem alguma indicação, é que um bocadinho esta questão também às vezes dos rótulos, não é? Porque se há uma lista de compras também já dará uma indicação de alguns alimentos específicos, não é? E como identificar alguns ingredientes menos benéficos, não é? Para não dizer prejudiciais. Pronto. Sim, será depois também algum material complementar, portanto, algumas surpresas que nós depois também teremos aqui. mas sim, mas também será uma prioridade para nós também dar esse conhecimento para que as pessoas lá está, sejam autónomas e saibam aquilo que estão a escolher e aquilo que estão a comer, porque, enfim, a indústria alimentar é bastante grande, não é? Nós sabemos, todos os dias também. Sim, todos os dias estão a sair novos produtos e, portanto, também é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Sim, e, portanto, depois aqui já falamos também de algumas consequências, portanto, eu diria que este programa se destina, na verdade, a qualquer um, porque estamos sempre para aprender o que é isto da desintoxicação, que reprogramação precisam, mas a quem diriam que este programa, plano, se destina? Sim, pronto. Aquilo que nós estávamos... Ai, desculpem, corta. Aquilo que eu dizia há bocadinho em relação então às pessoas, o que é que as pessoas poderiam esperar, estamos a falar muito, ok, isto é abrangente, mas estamos a falar numa população, regra geral, saudável. Pode acontecer de alguém que queira partilhar a sua história e que até tenha algum tipo de patologia, de nos contactar e perguntar o que é que nós achamos enquanto nutricionistas, profissionais de saúde, que é o que somos em primeiro lugar, a nossa opinião em relação ao facto dessa pessoa fazer ou não o reprogramar, portanto também se sintam à vontade para fazê-lo, mas diríamos que lá está, tudo que forem pessoas que lá não têm nenhuma patologia identificada, e que queiram realmente melhorar algum aspecto da sua saúde, que acham que não estão, que lá está, que não têm uma doença, mas que não estão a 100%. Diríamos que seria assim, portanto, adultos, não é? Essencialmente, mas aqui numa faixa etária bastante alargada, porque lá está, dos 18 aos 80 podem se inscrever sem qualquer problema. Eu diria para a otimização ou melhoria, não é, da saúde e bem-estar. Às vezes para algumas pessoas enxaquecas é normal, não é verdade? A obstipação. Sim. Ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa que queira, imaginemos, que queira entrar nisto que é a alimentação saudável, ou nesta parte
enfim, do bem-estar, da saúde e do bem-estar, ou seja, não precisa de ter nenhuma condição associada, simplesmente quero aprender mais sobre isto do que é isto da alimentação saudável e o que é que devo comer e o que é que não devo, e porquê que não devo, ou porquê que devo, e portanto também pode ser isso, alguém que queira realmente, que goste desta área e que se queira informar mais sobre este assunto, também é um excelente programa para que essa pessoa possa no fundo, iniciar aqui a sua jornada pela alimentação saudável, pelo um estilo de vida também mais saudável. Sim, eu até li também, julgo, um post da Nordic Clinic também sobre a questão da pele, não é? A melhoria também, que é algo visível, não é? Sim, sem dúvida, até porque o processo de desintoxicação está relacionado com a pele, não só porque a pele é um dos órgãos que participa neste processo de desintoxicação, mas também porque esta acumulação de substâncias que supostamente deveriam ser eliminadas e não estão a ser, acabam por dar sinal também naquilo que é a nossa pele, seja em manchinhas, ou escurecimento da pele, sei lá, a pele mais reativa, por exemplo, tem a ver mais com a parte inflamatória. Portanto, há aqui também dois lados pelo qual o processo de desintoxicação pode, ou este reprogramar, pode realmente ter impacto também na saúde da pele, sim. Muito bem, portanto podemos dizer que uma contraindicação não há, é isso, portanto, a partir do mesmo que tenha uma patologia, o que deve fazer é entrar em contato convosco. Sim, sim. Lá está, como estávamos a dizer, para quem quer iniciar, não é? Uma alimentação saudável é um bom ponto de partida, além da vantagem de começar logo com 30 dias em que já tem aquelas refeições, não é? Não precisa de planear, e também tem aquela comunidade para ter ajuda, não é? Além disso, tem então, como estava a dizer, a desintoxicação acontece em toda a gente, em todas as células, a toda hora. Portanto, se pudermos otimizar, claro que se falarmos aqui numa condição de saúde muito específica, em que a pessoa poderá ter aí limitações maiores, aí sim poderíamos ter aqui, a primeira coisa que vem à cabeça, por exemplo, seria uma doença renal, não é? Aí há limitações muito, muito grandes em termos de alimentos e é preciso ter mais atenção. Portanto, se houver essa questão, por exemplo, penso que seria uma limitação. Mas tirando esses casos muito específicos, não vejo por que não. Muito bem. Então, julgo que, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Também tinham, mas na primeira edição também a atividade física, porque também é importante, não é? E até o apoio da fisioterapia nas drenagens. Mantém-se essa inclusão no programar? Sim, portanto, nesta segunda edição nós decidimos manter as ofertas que tínhamos na primeira edição, que no caso então era uma sessão de treino com um profissional qualificado, portanto, do exercício físico, ou então uma drenagem linfática aqui para as senhoras, se calhar teriam mais interesse nessa oferta, mas seria a escolha de um ou de outro. Mas nesta segunda edição, então, decidimos elevar um bocadinho mais o patamar e depois as pessoas terão, então, acesso também a outros materiais para que possam fazer em casa algumas coisas que nós vamos aconselhar, portanto, não levantando aqui muito Muito bem, estou a ver. Exatamente, mas lá está. Mais uma vez no sentido no sentido de a pessoa realmente ter essa autonomia e não se sentir limitada a estes 30 dias. Aconteceu na última, portanto, na primeira edição, que houve uma participante que nos disse efetivamente que não ia conseguir fazer durante aqueles 30 dias e não tem problema nenhum, ela adquiriu naquele período, portanto decidiu inscrever-se na primeira edição, mas depois a pessoa pode começar quando achar que lhe for mais conveniente. E depois essa oferta desses materiais também vai permitir à pessoa depois fazer, não ter uma hora ou um local definido para
enfim, fazer as atividades, mas fazer assim quando lhe for realmente mais conveniente. Perfeito, assim consegue também aqui um bocadinho, não é, conciliar com os seus horários, com a sua vida, portanto é 30 dias, mas tem aqui alguma liberdade, não é, para jogar com a disponibilidade que tem e aquilo que lhe é possível alcançar e fazer, acho que isso Sim, também. e o grupo também não termina, portanto, nós não fechamos o grupo no dia em que o programa termina. Portanto, essas pessoas que fizerem parte da edição depois têm acesso aos materiais ainda durante algum tempo, para lá está, para que possam fazer aqui esta gestão e esse acesso também inclui o acesso a nós, nutricionistas, e ao nosso acompanhamento, e portanto podem sempre continuar a colocar as suas dúvidas, as suas questões, o que acharem que realmente que lhes fizer mais sentido. Sim, isso com esta conversa que tivemos aqui, se também surgir alguma dúvida, estão à disposição, obviamente, para colocar essas questões. Podem deixá-las aqui nos nossos comentários, neste vídeo do YouTube, ou então contactar diretamente a Nordic Clinic Porto, a clínica na qual podem encontrar estas duas nutricionistas, a doutora Andreia Mourinho e a doutora Ságula. Eu vou deixar os contactos mas para se inscrever. Pode ser através destes contactos, têm outro método de inscrição? Pode ser através destes contactos, o e-mail também, através do site, onde também falamos já um bocadinho mais do programa e também tem acesso a artigos que foram escritos também por nós, portanto já podem ter aqui mais algumas informações. Contactando por essas vias, por qualquer uma delas, poderemos dar mais informações. E o Instagram também, não é? Que é algo que Sim, as redes sociais. também, exato, nas nossas redes sociais, que Tentamos mobilizam nas redes sociais. Desculpe, não ouvi, doutora Andreia. Tentamos estar em todo lado para que não haja aqui nenhuma exclusão. Ninguém fique de fora, exatamente. Por mim é tudo. Agradeço uma vez mais muitíssimo às duas pela disponibilidade, pela vossa partilha aqui, pela apresentação. É sempre um gosto falar convosco. Espero que tenhamos esclarecido e comunicado de uma forma simples para que todos possam então ter aqui mais informações sobre o reprogramar neste plano de nutrição que vai ajudar a melhorar a sua saúde, a otimizar a sua saúde e sentir-se, não é, revigorado e pronto para mais uma etapa e mudar até, não é? Disseram aqui, resumindo um bocadinho que a doutora Ságula e a doutora Andreia foram falando, melhorar a sua condição e adotar um estilo de vida mais saudável e uma alimentação mais nutritiva. Muito obrigada às duas. Obrigada a nós. E eu vou deixar então os contactos e uma vez mais votos de muito sucesso para mais uma edição do Programar. Muito obrigada, Bárbara.